Le damos la bienvenida, Dilma Rousseff, a la televisión pública. Gracias por esta entrevista. Usted es la primera vez que sale de Brasil desde su destitución. ¿Cómo están siendo estos momentos y por qué la participación de esta jornada por la democracia y contra el neoliberalismo? Olha, primeiro eu queria cumprimentar a vocês e também aos nossos telespectadores e dizer que eu escolhi o Uruguai como o primeiro lugar ao qual eu iria logo que eu começasse a ter atividades fora do Brasil, porque eu acredito que é simbólico para nós que estamos aqui e vivemos aqui, compartilhamos a América Latina, é simbólico que seja aqui o primeiro lugar que eu venha. E escolhi também o Uruguai porque eu acredito que o Uruguai tem um papel muito importante nesta questão da democracia. Primeiro porque eu tenho uma grande admiração pelo que está sendo feito aqui no Uruguai, tanto pelos movimentos sociais como pela Frente Ampla, e, sobretudo, porque acompanhei de perto tanto o governo do presidente Pepe Mujica como também o do Tabaré Vázquez. E eu vim aqui a convite da PIT-CNT. Esse convite, para mim, foi muito honroso. Eu vejo como uma manifestação de solidariedade efetiva, com um forte componente de uma grande consciência da importância da democracia no nosso continente. Nós sabemos, todos nós sabemos, o custo de não ter democracia. Nós todos vivemos momentos de ditadura militar. E eu acho que hoje a democracia ela está ameaçada, não da mesma forma como ela esteve ameaçada no passado. São formas diferentes, mas nem por isso menos perigosas para nossas populações. ¿Por qué justamente usted habla de golpe de Estado en su defensa, en el juicio político? Son procedimientos que están establecidos en la Constitución, mayorías parlamentarias, pero usted menciona golpe de Estado. ¿Cuáles son los motivos que le llevan a esa conclusión? Nós chamamos de golpe de Estado por um motivo muito simples. Na minha Constituição, na Constituição principalmente dos países presidencialistas, o impeachment está previsto na grande maioria dos países. No entanto, como nós não somos um sistema parlamentar, nós somos um sistema presidencialista, a simples divergência política que é possível afastar um primeiro-ministro num regime parlamentarista não pode ocorrer com o presidente da República. Então, está previsto sim o impeachment, mas tem um requisito. E esse requisito é que haja crime de responsabilidade. Sem crime de responsabilidade, você não pode afastar um presidente sob pena de estar rompendo a Constituição, que é a base a partir da qual, num regime democrático, se deve respeitar as relações entre executivo, legislativo e judiciário. Ora, no meu caso, todos os golpistas sabiam que não havia crime de responsabilidade. Por quê? Porque me acusavam de 3 decretos de crédito suplementar, que sempre foram feitos pelos presidentes que me antecederam. Não era crime, então, e não foi crime na minha época. A segunda acusação é pelo fato de que nós fizemos algo que vemos fazendo desde 1992, um programa de financiamento da agricultura brasileira. Esse financiamento da agricultura é feito a juros mais baixos e o governo paga a diferença entre esses juros e o juro de mercado. Bom, eles chamaram esse processo de uma operação de crédito, quando ela nunca foi operação de crédito, nunca teve contrato, toda operação de crédito tem contrato e não tem prazo. Então, ela fugia. Agora, tinha um fato que era inarredável. Eu nunca participei, porque a lei não prevê a participação do presidente da República em nenhum ato deste processo. Então, eles sabiam, todos sabiam, que não havia crime de responsabilidade. Quando, diante da previsão constitucional do impeachment,
você não tem crime de responsabilidade e mesmo assim afasta uma presidente eleita por 54 milhões e meio de votos, 61 senadores, você está cometendo um processo fraudulento contra a Constituição. E por todas as características que você possa atribuir a esse processo, ele é um golpe parlamentar, não um golpe da mesma forma como se deu antes na América Latina, onde você simplesmente tirava do poder, não tinha processo nenhum, você tirava do poder. No novo caso, você cria processos, você usa esta relação entre o legislativo e o judiciário para tomar essa medida. E a gente, e a população, e o pueblo brasileño, por que não estuvo atrás? Aí eu acho que essa é uma boa pergunta. Nós estávamos vivendo o início de um processo de crise muito forte. O ano de 2014 foi o ano da minha eleição. Eu fui eleita em outubro de 2014. Pois bem, em outubro de 2014, algumas coisas começam de forma avassaladora no Brasil. Primeiro, as consequências da queda dos preços das commodities, né? O petróleo cai por quase a metade, o minério de ferro cai pela metade, e esses dois, não é que nós vivemos do petróleo e do minério de ferro, mas esses são fatores importantíssimos na arrecadação, né? A arrecadação do orçamento brasileiro é impactada diretamente pelo preço do petróleo e do minério de ferro. Além disso, houve também o fim do quantitative easing, ou seja, a política monetária americana de expansão monetária, ela foi parada justamente em outubro de 2014. Com isso, você teve uma valorização imensa do dólar. O dólar saltou de 2 para 4 reais. Além disso, você teve uma redução muito acentuada do crescimento chinês. Essa redução do crescimento chinês impactou profundamente nós tínhamos e temos ainda uma relação muito estreita com segmentos, né, da economia chinesa. E isso impactou, caiu de 10% para menos de 7%. E para coroar todos esses processos, nós tivemos também a maior seca dos últimos 80 anos. Essa seca, geralmente, ela afetava o norte do país, o nordeste do país. E ela se deu no sul, tanto que ameaçou até São Paulo de ficar sem abastecimento de água, sendo o abastecimento de água uma atribuição do governo estadual. Mas no caso do governo federal, nós tivemos de aumentar as tarifas de energia elétrica. Então, houve pressão inflacionária muito forte e houve um quadro de restrição fiscal. Esse quadro de restrição fiscal impactou a população, né? Impactou tanto o aumento das tarifas e tal. A população, então, teve perdas efetivas de renda, mas não foi só isso. Neste período, logo depois da minha eleição, começa uma política bastante agressiva de inviabilizar o governo. Essa política se chamou quanto pior, melhor. Então, uma das características dela, a primeira foi que pediram recontagem de votos, pediram que fizesse auditoria nas urnas. Bom, até aí é da regra do jogo, é possível fazer, mas aí começaram a inviabilizar o governo nas chamadas pautas-bomba. Começaram a aprovar, em vez de aprovar num quadro de restrição fiscal, em vez de aprovar aumentos de impostos ou qualquer redução de desonerações atribuídas, começaram a aprovar despesas. E essa aprovação de despesas era conduzida pelo senhor Eduardo Cunha, hoje preso. E ele foi o grande orquestrador do golpe. Ele inviabilizou o governo. Ele impediu, fundamentalmente, que houvesse o funcionamento efetivo. Ele controlava a casa. A casa que eu estou me referindo, ele controlava a Câmara Federal.
E isso, não preciso de dizer, está escrito em tudo quanto é jornal. Rousseff, usted mencionaba recién a Eduardo Cunha. É um quinto elemento, ele é o quinto elemento. Você tem os 4 que eu disse, né? A redução, a queda dos preços das commodities, o fim da política monetária de expansão americana, a desaceleração da China, a crise energética e o fato de que havia um intuito de inviabilizar o governo. Eles achavam que 4 anos de governos progressistas tinham de ser interrompidos de qualquer forma. E um dos mecanismos foi essa inviabilização, e ele é o autor do processo de impeachment. E o processo de impeachment tem essa fragilidade, né? E se torna difícil porque não conseguem encontrar elementos. ¿Cómo observa usted la situación? Usted mencionaba que Cunha está preso actualmente. De la cantidad de personas vinculadas al sistema político y también a nivel de dirigentes económicos, de empresas que están presos por distintos casos de corrupción que han sido muy sonados y que han sido muy amplios. ¿Qué reflexión tiene usted sobre esta situación que afecta a la clase dirigente ou ao sistema dirigente do país? Olha, eu te digo uma coisa, não seria possível de maneira alguma combater a corrupção no Brasil sem 2 instrumentos. Um é legislação nova e outra é fortalecimento de algumas instituições. No Brasil, nós, a partir do governo do presidente Lula, nós modificamos a legislação. Essa modificação de legislação que vai permitir essa ação policial que vai levar à investigação sobre corrupção. E aí, você tem algumas coisas. Primeiro, a lei, e isso é muito recente, é mais no meu governo, a lei que institui a figura da delação premiada é de 2013. Né? Foi uma iniciativa do governo federal, da União. A outra questão era, eu não sei se você sabe, mas o corruptor não era passível de punição no Brasil, só o corrupto, ou seja, só aquele que recebia a propina, o que pagava a propina, o que fazia, o que agia no processo de corrupção, ele não era punível e passou a ser por essa lei. De outra forma, de outro lado, isso dá conta das leis, dá conta da questão do fortalecimento das instituições, o fato de que nós recuperamos e reequipamos a Polícia Federal. E, ao mesmo tempo, tivemos uma relação bastante republicana com o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, nós passamos a nomear o primeiro nome da lista que o próprio Ministério enviava para a Presidência da República. São esses 2 fatores que permitem que haja combate à corrupção. A corrupção no Brasil não é propriedade de ninguém. Ela era um fato espalhado no sistema político, porque o sistema político é que engendrava a necessidade de corrupção. Então, o que está acontecendo no Brasil é que parece que só um partido político que comete atos de corrupção. Quando chega nos outros, né, fica tudo como se fosse... Não se comenta. Então, por exemplo, a mim viraram do lado dos avessos. Não conseguem achar um ato que possa ser chamado de corrupção. Eu posso ter cometido erro, como qualquer presidente da República, mas nunca fui corrupta. Por isso, nunca, nesse processo de impeachment, alegaram isso. Então, eu estou falando com tranquilidade. O que eu estou querendo dizer não é mérito ou demérito de um partido político ter pessoas, ou as pessoas que não cometem corrupção e as que cometem. Isso acontecia no Brasil em todos. Este é um processo que tem de ser modificado, modificando a legislação. Por quê? A forma pela qual é financiada a campanha no Brasil enseja processos de corrupção. Agora, você há de convir comigo que uma coisa é usar recursos que se chama no Brasil de Caixa 2 para financiar
uma eleição. Então, você sabe que a pessoa recebeu o dinheiro para botar ali. Se ela pediu algo em troca, isso é grave, é corrupção. Se ela teve esse recurso colocado no exterior, é grave, é mais grave ainda, porque isso aí é enriquecimento ilícito. Então, todos esses crimes têm de ser avaliados e investigados. O que não é possível é o uso político deles, o uso ideológico, os vazamentos seletivos. Tem toda uma acusação. Você vaza daquele, você vaza daquele. Não vaza desse, não vaza desse, não vaza desse. Então, você transforma algo que é fundamental para o país, que é importante para a democracia, que é importante para princípios éticos, você transforma isso numa guerra suja, em que alguns são condenados e punidos e outros ficam à espera ali. La población no le perdona al PT lo que ocurrió con Petrobras? Veja bem, eu acredito que o que ocorreu com a Petrobras e foi descoberto é mérito dos próprios governos do PT, ironicamente. Porque nos governos anteriores, os próprios delatores agora falam que isso ocorria desde 1976 e nunca foi investigado. A diferença é que passou a ser investigado. Como é que a população vê? Como se só existisse aqui. Só existisse nesse período. Não é verdade. Eu acredito que em qualquer sistema político, dependendo de como ele funciona, você pode ter processos de corrupção. O que você tem de fazer para impedir? Você tem de tornar as instituições robustas. As instituições que vão impedir que haja processos de corrupção pela eterna vigilância, pelo fato de que tem rotinas que vão permitir que você segure. Como é que se descobriu esses processos de corrupção? Ninguém sabe ainda direito como é que, de um doleiro que nada tinha a ver, chegou-se a um integrante da Petrobras que era corrupto, um funcionário de carreira, de 25 anos de carreira. Foi assim que começa. Ele não foi descoberto dentro da Petrobras, foi através da prisão deste doleiro. É possível você especular que já havia inteligência a respeito e que isso foi dado, né? Já tem gente dizendo que isso ocorreu. Eu não sei, o que eu sei é o que é público. ¿Cuál ha sido, usted mencionó recién la política estadounidense, por ejemplo, la política monetaria? ¿Usted durante su gobierno tuvo algún intercambio, alguna dificultad con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por el tema del espionaje, por ejemplo? ¿Cómo vio el rol de Estados Unidos o la actuación de Estados Unidos, la influencia en todo lo que ha sido esta crisis que terminó con su destitución y en sus años de gobierno? Olha, eu tenho dito uma coisa, tá? Eu não quero te dizer assim, com a maior honestidade possível, não tem nenhuma informação que me permita dizer que haja uma interferência do governo dos Estados Unidos, né, em qualquer ato aqui no Brasil. Lá no Brasil. E acho que a elite brasileira não precisa de reforços internacionais para dar golpes. Ela é bastante capaz de dar sozinha seus golpes. Mas eu não tenho como te dizer que não houve informação, que não foi passada informação. Não acredito que seja pelo governo dos Estados Unidos. E hoje nós estamos vendo o próprio presidente Obama olhar com muita restrição as ações do diretor-geral do FBI, né? Dizendo que era uma coisa que ele não controla. Então eu sei que do governo americano, do presidente Obama, eu não acredito que tenha havido nenhuma ação. ¿Cómo está viendo el proceso electoral en Estados Unidos, donde están cabeza a cabeza Trump y Hillary Clinton? Olha, eu vejo com muita preocupação. Primeiro porque
Eu acho que o que está acontecendo lá nos Estados Unidos ocorreu também na Inglaterra, com o Brexit. Eu acho que houve um aumento enorme da desigualdade nos países desenvolvidos, a partir desse aspecto de financiarizado da globalização. O que aconteceu? Aconteceu uma imensa concentração de riqueza. Não sou eu que digo, né? Todos os dados estão aí. Aquele dado que mostra que um homem trabalhador que tenha simplesmente o segundo grau, o equivalente a segundo grau no Brasil, não sei o quê, não tenha formação universitária, ele ganha hoje o que ganhava 60 anos atrás. Então, você veja que não há uma das questões mais importantes, eu acho, na sociedade americana, que é a mobilidade. Eles dizem que esse homem é um homem branco que mora em determinadas regiões do país. Isto virou, e isso se disseminou, a uma concentração em 0,01% da população. Então, o que acontece? Acontece que a população está descontente, extremamente descontente. Neste quadro de descontentamento, desilusão, medo e insegurança, prolifera as condições e o meio ambiente para você ter medidas populistas de direita fortíssimas. E eu acho que o Trump percebeu esse espaço e o ocupou. Eu espero que seja a secretária Hillary a ganhar essa eleição, porque eu acredito que será um exercício de intolerância extremo, de criação de muros que separam os Estados Unidos do México, intolerável. Então, eu vejo muita misoginia nesse processo, né, nesse candidato, vejo também muita intolerância, muito preconceito e fico temerosa do que possa acontecer. Acho que o mundo está temeroso, né? A mesma coisa ocorreu agora, tem culpas nesse cartório, né? A mesma coisa aconteceu com o Brexit, você tem uma reação, né, de setores trabalhadores com perdas grandes em comunidades estagnadas que reagiram ao Brexit e olharam a culpa e colocam a culpa, como nos Estados Unidos, em quem? No diferente, né? No imigrante, no latino, no que chegou. É esse processo que cria, eu acho, um mal-estar imenso nos países desenvolvidos. Nós tivemos um pedaço pequeno desse mal-estar, porque em todos os países da América Latina você teve uma redução drástica da desigualdade. Mas aí é que é interessante entender. As pessoas, quando elas mudam de situação, elas acham que essa situação é para sempre. Nós vamos ter no Brasil eu acho, uma revisão de todo esse processo. Porque mesmo que você retome o crescimento no Brasil em algum ponto no futuro, você não vai retomar a redução da desigualdade. Uhum. E aí você vai ter, as pessoas perceberão o grau de retrocesso que está sendo imposto. Eu acho que isso faz em toda a América Latina. Será na Argentina, será em todos os lugares. Uhum. Justamente pensando en el futuro de Brasil, muchas veces se habla de que Lula da Silva está siendo atacado por la justicia o está siendo investigado y presentó recursos incluso ante las Naciones Unidas para defenderse, pensando en su candidatura para el próximo 2018. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Cómo ve esa posibilidad? ¿Y usted está dispuesta a respaldarlo? ¿Cuál es la actitud que tienen ustedes al respecto? Olha, eu acredito que o golpe ele tem um desdobramento. Esse desdobramento é impedir que o Lula seja candidato em 2018. E vamos lembrar bem, e é óbvio que eu respaldo, vamos lembrar bem que o Lula com toda essa perseguição, com todo esse desmonte de imagem que fazem dele no Brasil, ele hoje é o candidato com maior aprovação popular para a eleição de 18 em 3 pesquisas. Né? Isso é um indicador do porquê
há esse processo tão violento contra ele. E acho que a segunda fase desse golpe, né, a primeira fase é parlamentar. Você tem no Brasil e em vários países da América Latina, você tem uma característica fundamental. Medidas de exceção convivem com o regime democrático. Que medidas de exceção? Eu te dou várias. Por exemplo, em processos jurídicos, aplicar a teoria do domínio do fato, que implica em não precisar de provas, pelo menos foi assim aplicada no Brasil, até o autor da teoria do domínio do fato rejeitou a forma pela qual ela era aplicada no Brasil num processo chamado mensalão. No caso do Lula, tem uma fala estarrecedora de um procurador. Ele diz o seguinte: eu não tenho provas em relação a ele, eu tenho convicção. Se você começar a condenar as pessoas, ou a processá-las, ou a denunciá-las por convicção, você institui um nível de perseguição similar ao do Savonarola. Aliás, um grande físico chamou esse procurador de Savonarola e ele, de fato, pediu que o referido jornal onde isso foi publicado impedisse esse físico de se pronunciar lá. Você veja o nível de autoritarismo. No Brasil, você tem hoje também, e você tem hoje um certo nível de repressão aos movimentos sociais muito fortes. Até estudante secundarista que toma escola. Este Brasil de Temer, ¿qué actitud va a tener respecto al Mercosur? ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué puede esperar países como Uruguay, por ejemplo? Eu vou te falar que eu espero que eles não continuem com a posição de desqualificação, não é bem de desqualificação, de não valorização do Mercosul que é que eles têm hoje. Pelo menos, se a pessoa se um governo não valoriza, né, ele não toma certas atitudes. Aliás, se ele valoriza, ele não toma certas atitudes. E o governo Temer, eu acho, principalmente por meio do chanceler, tem desvalorizado o Mercosul. O Mercosul tem uma prática, assim como tem a Unasul. Nós convivemos com governos que têm posições diversas. Não têm a mesma posição. Você não precisa ter a mesma posição para conviver. Não é democrático exigir todos somos iguais, não somos. Os governos, cada um tem uma característica, tem uma formação, e muitos têm espectros políticos diferentes. O que fazíamos? Nós sempre respeitávamos essa diversidade e decidíamos por consenso. O que estão tentando fazer hoje? Ao contrário do que dizem, acho que estão tentando impor uma matriz absolutamente hegemônica, assim. Nós dois somos fortes, impomos aos demais o que devem fazer. Eu não concordo com práticas de vários países, com práticas durante minha gestão, não concordei, não democráticas. Agora, um presidente ou um ministro não vai a público e fala: eu acho esse governo um horror. Você não faz isso. O que você faz? Você manda emissários ou pessoalmente e vai e tenta construir uma outra situação. Se você está vendo que tem uma ameaça, aí a ameaça é definitiva à democracia, faz o que nós fizemos no caso da saída do presidente Lugo. Nós tiramos o Paraguai do Mercosul, suspendemos o Paraguai do Mercosul pelo período em que o governo ilegítimo estava em exercício. No momento em que o novo presidente foi eleito, o Paraguai voltou. Então, eu acredito que também tem um processo muito ruim dentro do Mercosul. E acho que esse processo, ele se expressa em outras dimensões. Acho que não é só aqui no Mercosul. Na forma como tratar os BRICS, tá? Só que os BRICS
eu acho que eles têm mais tato. Hay analistas que dicen que con Brasil la región comenzó a girar hacia la derecha. Se o analista considerar o tamanho da população, é verdade. Agora, eu acho que não é só a questão do tamanho da população, porque eu não acho que este governo representa a população brasileira. Acho que a gente tem de esperar 2018 para ver se a região virou mesmo para uma posição mais neoliberal, mais conservadora. Eu temo isso. Agora, eu quero destacar uma coisa. Eu acredito que o papel do Uruguai é um grande papel. Eu vou dizer por que eu acredito. Primeiro, pela tradição do Uruguai de tomar algumas medidas que foram sempre medidas avançadas, de vanguarda, antes que nós, outros países, tomássemos, tá? E acho que vocês tiveram, talvez, o destino, a sorte, ou o que for, ou a história, de ter um presidente, ter bons presidentes da Frente Ampla, o presidente Tabaré Vázquez e o presidente Mujica. E acredito que o mundo passa por uma situação em que as experiências regionais, as experiências locais, de alternativa, vão ser muito importantes. E, portanto, eu não sei qual é o nível de influência que vocês, uruguaios, terão em toda a América Latina. O que eu estou querendo dizer é que não pode só olhar o tamanho do Brasil. Vai ter de olhar também a importância de certas experiências, de certas formas de pensar, que nascem em pequenos países, não tem de nascer só no grande. Eu comecei a minha fala dizendo, vamos esperar 2018, porque eu acredito no povo brasileiro. Mas também eu digo, não vamos falar uma coisa dessas e vamos olhar para o Uruguai, porque ali tem experiências interessantes. Em outros lugares da América Latina também. Los gobiernos progresistas o de izquierda lograron avances en la última década en América Latina en la reducción de la pobreza. Usted se había fijado como objetivo reducir también la miseria, la pobreza extrema, y mencionó recién el tema de la concentración de la riqueza y la desigualdad. En ese tema, ¿se han logrado avances? ¿Es un debe? ¿Qué se puede hacer para mejorar algo que es tan evidente? Eu acho que nós, na América Latina, tivemos um imenso avanço. E nós fomos contra a corrente, porque a tendência internacional é de ampliação da desigualdade nos Estados Unidos e na Europa e em vários outros países. No caso da América Latina, nós tivemos essa grande conquista, que foi uma imensa redução da desigualdade. Nós acabamos com a pobreza extrema. Nós acabamos com a pobreza extrema, mas não acabamos com a pobreza. Eu sempre digo, o presidente Lula também, que nós subimos o primeiro degrau. O primeiro degrau é esse, de acabar com a miséria extrema e reduzir a pobreza. Agora, tem outros degraus que eram importantíssimos, esses outros degraus. Quais sejam esses outros degraus? Você precisa, para garantir que a miséria e a pobreza tenham um combate que não retorne, que não volte atrás, você tem um elemento fundamental, a educação. Sem ampliar a qualidade da educação, além, obviamente, da abrangência dos educados no seu país, pelo menos no nosso país, vocês tiveram educação mais cedo do que toda a América Latina. Mas nós não. Então, o que nós estávamos fazendo? Nós acabamos com a miséria extrema, e reduzimos a pobreza. Estávamos fazendo três grandes ações. Uma na área de educação, que nós ampliamos a qualidade e o acesso do ensino superior no Brasil, o público, de forma generalizada. Criamos cotas. Até tem uma frase, o filho do pedreiro pode ser doutor. Uma frase, até uma consigna, né, no Brasil. Ampliamos o acesso a serviços em geral.
E começamos uma campanha que eu acho, uma campanha não, um processo, um projeto, um programa, que teve uma grande envergadura, que é o da casa própria. O programa da casa própria no Brasil, para você ter uma ideia, ele, até eu sair do governo, já tinha entregue chave 2.600.000 moradias. E o restante, 2 milhões e 100 estavam contratadas. Estão em construção porque estão praticamente pagas. E nós estávamos contratando mais 2 milhões. Eles suspenderam esse contrato de mais 2 milhões. Mas nós chegamos a isso, nós chegamos a quase 4.200.000 moradias. Nós fizemos praticamente um esforço imenso para construir isso. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, esse fator, esse esforço, em algumas dimensões, ele pode voltar atrás. Eles vão parar de construir, eles começaram eles reduziram, tá, os gastos sociais, eles acabaram, por exemplo, com um programa, ou reduziram muito, eles não chegaram ainda a acabar. Eles reduziram o Ciência Sem Fronteira, que era estudo no exterior, acabaram com a formação técnica, tem um processo de desconstrução. É a política do Estado mínimo. Nós somos aqueles que gastavam errado, porque nós gastávamos com a população. Você não pode ficar gastando com a população. É isso que eles acham. Usted ha dicho, y ya diríamos que sobre el final, que también esto que pasó, que le pasó, es porque usted es una mujer. Tenho absoluta certeza. E acho que essa questão da mulher, até eu ia falar ali na praça, você sabe como é que é discurso na praça, você esquece. Eu acho que a questão da mulher é uma das questões mais importantes no mundo hoje. Acredito que o que passou comigo era porque eu era mulher, sim. Porque no processo de desconstrução da minha imagem, tem duas ações. Numa delas, eu sou uma pessoa dura, né, guerrilheira. Guerrilheira eu fui. É uma história, é a história da América Latina. Bom, mas eu era dura, sem sentimentos. E uma pessoa muito seca, né? É óbvio que é um estereótipo, porque eu sou uma mulher dura cercada de homens meigos. Porque você não fala que um homem é duro, você pode falar que ele é forte. Então eu sempre disse, tá certo, eu sou uma mulher dura, cercada de homens só meigos. Todos os homens são meigos no meu país. E eu sou uma mulher dura. Aí saía desse ponto e ia para outro. Ela está muito fragilizada, extremamente fragilizada. Então ela recorre a remédios, etc. Então esses dois componentes são componentes típicos, né? Da forma como a qual, no machismo, você faz uma construção da mulher que ou ela é frágil, gelatinosa, ou ela é dura e insensível. Você não pode ser sensível e forte. Então tem de olhar os componentes dessa história. Além disso, eu acho que tem também uma dificuldade, eu estou falando em termos culturais, né? Uma dificuldade cultural de conviver com mulheres em posições de poder. Mas cada vez menos. Por quê? Porque eu não sou uma andorinha, né? Muitas mulheres no Brasil conquistaram posições de poder, seja jornalistas, seja em empresas, seja como professoras, em várias áreas. E milhões de mulheres anônimas, milhões e milhões de mulheres anônimas, que exercem, inclusive, o papel de chefe de família no Brasil. Tem milhões de mulheres que exercem esse papel. Então, eu acho que tem esse componente, sim. Agora, eu tenho a esperança
de que no Brasil a próxima mulher presidente, porque vai haver a próxima mulher presidente já vai ser diferente para ela. E acho que na América Latina inteira nós viemos ocupando espaços. Eu cheguei a conviver com 3 mulheres, a outra estava no Caribe. 3 mulheres, eu, a Cristina e a Bachelet, nós 3. Muchísimas gracias por su participación, por haber estado... E homens feministas. Homens feministas. É importante, viu, falando para você, apresentador, homens feministas. Muy bien. Muchas gracias entonces por su participación aquí en la televisión pública.